Agora que já vimos a carta aos Filipenses, nós vamos agora para a carta aos Efésios. E é importante entender aqui que a carta aos Efésios, Paulo sempre começa, em todas as cartas dele, reafirmando o seu apostolado. Porque em todas as cartas você vai ver que ele se apresenta como Paulo, apóstolo de Deus, não da parte de homem. Paulo, o escravo de Jesus ou o servo de Jesus. Então ele vai sempre trazer na sua apresentação uma forma de ratificar o seu apostolado. Porque muitas igrejas e muitos dos religiosos negavam ele como apóstolo, não o reconhecia como apóstolo. Mas ele, em todas as cartas, ele traz ali na sua saudação, que é de praxes, então ele traz primeiro uma ratificação ao seu apostolado, confirmando ser apóstolo. Depois ele traz uma saudação aos irmãos daquela região, e aí ele começa então a tratar daquilo que ele pretende falar com aquela igreja. Por exemplo, aqui na igreja aos Efésios, em Efésios 1:1, vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiel em Cristo Jesus. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Veja que Paulo aqui, ele, antes de começar o tema da carta, ele ratifica, ele finca a estaca do seu apostolado, dizendo que ele é o apóstolo de Cristo. E ele vai então começar realmente a falar daquilo que ele tem para aquela igreja. Qual é a mensagem que ele tem? E a carta de Éfeso, Éfeso era uma grande cidade e é uma cidade muito poderosa, uma cidade que tinha uma cultura diversificada, tinha uma arquitetura também notória, inclusive o maior templo de todos os lugares daquela época, de todas as cidades, estava exatamente em Éfeso, que era a estátua de Ártemis, né? Daquela deusa que as pessoas veneravam, a deusa da fertilidade. E toda o judaísmo e todo aquele povo vivia daquilo que eram produzido em referência àquele templo. Vendiam-se como se vendesse as estatuetas da deusa. Vendia, por exemplo, uma forma como é que eu diria para você, réplica do templo. Então era uma venda assim, de tudo quanto é coisa que tinha no templo, existiam as réplicas. É como se fosse hoje, por exemplo, é o que mais nos associa, por exemplo, a Igreja Católica, aonde quando tem a festa, por exemplo, de Trindade, onde são vendidos ali aqueles, como é que eu diria para você, amuletos que são vendidos ali, as estatuetas dos santos, que são vendidos ali, coisas que representam a igreja, que representam a fé, são as réplicas, por exemplo, do templo, da catedral. Então assim era o comércio. Então, e essa cidade era fortíssima na questão do artesanato, né? Então existia ali as indústrias, na realidade, e que faturavam muito com isso. Então a igreja de Éfeso era uma rota comercial muito forte. Era uma cidade grande para a época, né? Que tinha acima de 200 mil habitantes. Então, Éfeso realmente fazia toda a diferença. E aqui, na realidade, nós vamos observar aqui que essa carta ela foi escrita aí por volta do ano 57, 59, né, depois de Cristo, que é o período ali onde Paulo está fazendo, na realidade, a sua segunda viagem. Então, Éfeso ela é escrita de dentro da prisão, né? Ou seja, ali aquela prisão domiciliar, onde Paulo escreve a respeito ali das doutrinas do Evangelho, e Paulo escreve ali para aquela igreja. Aqui nós vamos acompanhar que Paulo era um homem de oração, então Paulo sempre foi um homem de oração.
né? Paulo é um dos que, se ele está no barco, ele está orando, se ele chega na praia, ele ora, se ele chega na cadeia, ele ora. A oração é contínua na vida de Paulo. Paulo nos lembra Daniel, né? Daniel vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia e que vai chegar um momento lá que Daniel ele tinha, na realidade, um saldo positivo de oração, porque ele orava continuamente. Assim era Paulo. Paulo também era um exemplo. Então, a igreja, por exemplo, de Éfeso, nós vamos olhar aqui, na página aqui 85, falando sobre a unidade em Cristo, né? E vou até ler aqui para vocês, que está escrito assim em Éfesos 2, de 11 a 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Fazendo uma referência aqui, Paulo pregando, dizendo, lembra que vocês eram do mundo, né? Mas hoje vocês fazem parte da família de Deus. Hoje vocês fazem parte do evangelho, da graça que Cristo derramou sobre nós. Então aqui Paulo chama ao povo de Éfeso a essa reflexão. E é importante a gente observar que, na realidade, ele está falando a respeito da velha natureza, da velha aliança, e ele está chamando para as pessoas perceberem que agora é um outro tempo. A aliança antiga fica para trás e que agora é a era da graça. E aí Paulo começa a confrontar ao povo de Éfeso. E isso aqui ele vai dizer, por exemplo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ou seja, ele está dizendo, vocês que era da lei da velha aliança e estava longe de Deus, agora, através da nova aliança, do sangue de Cristo, vocês estão próximos de Cristo. Vocês agora estão em contato com Cristo. Porque o Evangelho veio para quebrar esse muro, para derrubar essa muralha. Agora, conforme ele escreveu, por exemplo, lá na própria carta aos Romanos, colocando tanto grego como gentil e judeus dentro de um mesmo balaio, quando ele diz, olha, porque um tem a lei, um tem o conhecimento, mas na realidade, vocês todos pecaram e destituíram foram da glória de Deus, ou seja, vocês estão numa condição de igual para igual. Porque para ser salvo agora, para se reconciliar com Cristo, tanto o grego como o gentil, como o judeu, precisa de aceitar Jesus, precisa de reconciliar com Deus. E Jesus é que vem fazer essa ponte, essa ligação. Então a oportunidade agora é para todos. E Paulo é considerado como o apóstolo dos gentios. Porque a gente vai observar que Paulo, pregando em Jerusalém, os judeus não aceitavam. Os judeus conspiraram contra Paulo. Os religiosos conspiraram contra Paulo várias vezes para matá-lo. Paulo não é aceito pelos judeus. Pelo contrário, Paulo é perseguido. Paulo é procurado até para ser morto. Foram várias as tocaias feitas para matar Paulo. Inclusive, Paulo está preso em Roma. Não é por causa de outro crime, ou política, ou alguma coisa. Não, é uma prisão religiosa. É uma prisão que os judeus, os religiosos, armaram para Paulo. Então Paulo está preso por causa dos religiosos, por causa dos judeus, dos judaizantes legalistas, que não aceitavam o evangelho da graça. Então Paulo continua com esta questão em Éfeso, dessa batalha. E aqui quando a gente vai falar de batalha, por exemplo, na carta aos Efésios,
nós vamos ver, por exemplo, uma batalha espiritual muito grande. E quando a gente fala da carta aos Efésios, a gente vai observar e a gente lembra muito bem de uma passagem que é, na realidade, aquela batalha espiritual. Quando Paulo, em Efésios 6:10, ali, que vocês conhecem muito bem, a partir do capítulo 6, versículo 10, vai dizer: nos demais, meus irmãos, revistais-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Porque a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra potestades, principados, príncipes do mal, que habita nas regiões celestiais. E aí ele vai dizer, então, que você possa usar, aí ele vai trazer aqui uma imagem do soldado romano da época, né? Ele vai falar sobre você usar o capacete, a couraça, o cinto, a espada e o escudo. E aí ele vai trazer para o lado espiritual, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do evangelho ou da verdade, o escudo da fé. Então Paulo faz essa menção dizendo que a partir de agora, como igreja, ele traz a figura de um soldado e dizendo para os crentes de Éfeso que a partir de agora eles são soldados de Cristo. E aí nós podemos ver a própria palavra dizer que é como se ele estivesse dizendo, né? O nosso inimigo não é carne nem sangue, é algo espiritual. Por isso que nós devemos usar armas espirituais. E ele vai deixar aqui, a palavra de Deus vai nos deixar algo tremendo aqui, que vai dizer que as nossas armas são mais poderosas do que a dos inimigos, e que ela tem poder para derrubar fortalezas. Aqui ele está dizendo das armas espirituais, e que podem derrubar fortalezas espirituais. Então Paulo traz aqui na carta de Éfeso, né, essa visão de que nós temos uma batalha travada e que essa batalha não se dá na região horizontal, mas na região vertical, e que é uma batalha que fica na região superior, e que a gente precisa de estar armado. Armado como? Com a fé, com o evangelho, e que o evangelho realmente é a espada, porque muitas das vezes o escudo é importante, que o capacete, a couraça, o cinto e o escudo são armas de defesa. Só a espada é a arma de ataque. Que na realidade nós temos que nos defender, mas nós precisamos também atacar o inimigo. Porque nós não podemos só ficar recuando, recebendo pancada, recebendo pedradas. Há um momento, como Salomão escreve em Provérbios, há um tempo para todas as coisas, e existe um momento de você recuar, mas tem horas que você precisa atacar. Um grande exemplo disso é Davi. Quando Davi chega na batalha ali com Golias, o povo recuava, o povo de Deus, com medo do gigante Golias. Mas não pode ficar recuando para sempre, Paulo nos ensina aqui. Há uma hora que é preciso ir para cima do inimigo. É preciso atacar, vencer, derrotar o inimigo. Assim como Davi fez. O povo ficou recuando, mas Davi diz, não. Quem é esse circunciso que fala do Deus vivo, que ameaça o povo de Deus? Então Davi, com audácia, Davi espiritualmente falando, alguém que estava enxergando além, diz, não, é hora de partir para cima. E assim vai para cima do gigante, enfrenta o gigante, derruba ele e mata ele. Assim também é o que Paulo diz aqui, que a gente precisa partir para cima, que a gente precisa, na realidade, de avançar. Então Paulo traz essa ideia também aqui, que fica muito explícito, né, nas cartas de Paulo. Nós vamos agora também para a terceira carta, que é os Colossenses. E o título aqui é o Cristo exaltado. Na realidade, Paulo coloca Cristo aqui como um Cristo exaltado, glorificado, aquele que é soberano. Ele traz essa visão de um Cristo que é
centro de todas as coisas. E isso é importante porque nessa carta aqui que Paulo escreve, aproximadamente 16 vezes ele fala sobre Cristo como o centro, como aquele que tudo foi feito por ele, para ele, e sem nada, e sem ele, nada do que foi feito poderia ter existido. Então ele geralmente coloca aqui Jesus como centro. Então aqui vai dizer que essa carta foi escrita por volta do ano 59 ao ano 61, né? E isso é importante a gente compreender. Paulo também faz as mesmas apresentações quando ele chega, né, em todas as outras cartas, que ele coloca ali, dizendo sobre o seu apostolado, se apresentando e saudando aos irmãos daquela região. E aí, só então, ele começa a falar e a trazer aquilo que ele está querendo trazer àquela igreja. Então, a igreja de Colossos é uma igreja também que, na realidade, Paulo elogia muito por causa da sua postura, por causa da sua unidade, por causa da sua visão de reino. E Paulo, com certeza, é uma das cartas que Paulo mais elogia também, é a carta aos Colossenses. E uma das coisas que Paulo vai trazer aqui, e ele, na realidade, ele mostra que Jesus, por exemplo, é o centro, e ele vai dizer aqui, ó, respostas paulinas às heresias, né, dos colossenses. Uma das coisas que ele diz é, ó, se Jesus criou o mundo, então ele não podia ser Deus. Aqui já os gnósticos, né, são trazendo aqui uma filosofia dualista, dizendo que se Jesus criou o mundo, ele não poderia ser Deus. E aí aqui vem algumas refutações, por exemplo, em Efésios 1,16 vai dizer, pois nele Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, e as visíveis e invisíveis. E vai continuar dizendo no 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Continua no 21, 22. E a vós, outros também, que outrora eres estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. E outro versículo importante também que ele vai dizer é aqui no 2,13. E a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Então, Paulo aqui, ele vem refutar aquilo que os judaizantes e que os gnósticos confrontavam, queria confundir a igreja. Então, Paulo vem aqui para reafirmar que a palavra de Deus é que faz a diferença e que essa visão e que essas novas culturas, esse novo evangelho, a qual ele relata lá na carta aos Gálatas, ela é anátema, ela realmente não procede. Então é importante a gente observar isso, né? E uma coisa importante aqui é que, na realidade, Paulo, aqui no livro aqui, Paulo escreve algumas coisas para mostrar realmente as designações e as qualidades de Cristo. Ele vai colocar aqui, por exemplo, que Cristo é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, todas as coisas criadas por Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja, o princípio, o primogênito de entre os mortos. Nele reside toda a plenitude. Por ele todas as coisas são reconciliadas. Cristo em vós é a esperança da glória. Olha as referências que Paulo faz em relação a Jesus. Então ele coloca Jesus no centro. E isso aqui é muito importante. Ele continua dizendo aqui, nele estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nele reside a plenitude da divindade corporalmente. Nele estais aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo, o princípio
e potestades, primogênito de toda a criação. Então Paulo aqui coloca aqui uma visão cristocêntrica. Paulo aqui coloca Cristo como centro de todas as coisas. Ele é tudo. Tudo foi feito nele e para ele. Então essa é a visão que Paulo traz aqui para a igreja. E continuando aqui, Paulo traz aqui também algo muito importante aqui. Ele vai dizer aqui que porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo traz uma visão aqui dizendo que para ele morrer é ganhar, porque Cristo é que realmente vale a pena. Isso aqui na realidade, o cristão, quando ele entra nesse nível, que é o que Paulo vai dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, então essa vida realmente não vale nada. O que vale é a vida eterna. E aí Paulo trabalha enquanto nesse corpo, dando o seu melhor, o seu máximo, sabendo que uma coroa eterna está lhe aguardando. Essa é a importância que Paulo traz para aquele povo. E ele vai trazer também para o povo a diferença do fruto da carne com o fruto do Espírito. E isso aqui é importantíssimo para os colossenses. Ele vai mostrar ali os frutos da carne, por exemplo, como prostituição, impureza, paixões lascívia, desejo maligno, avareza, filhos da desobediência, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. E ele vai recomendar, por exemplo, uma coisa importante aqui, para que não mintais, trazendo a mentira como realmente é algo danoso para a igreja. Então Paulo fecha aqui essa carta, trazendo aos cristãos daquela igreja essa visão do que é o reino de Deus e do que é o reino do mundo, do que é a carne e do que é o fruto do Espírito. Então essa carta é importante, nós precisamos estudar ela a fundo, porque hoje nós estamos trazendo aqui apenas um resumo do livro, mas nós precisamos estudar individualmente cada uma das cartas que Paulo escreve para a gente entender, compreender o que é que cada uma traz, qual a mensagem de cada uma carta, para quem foi escrita. E isso é que a gente precisa compreender, e elas são atuais. As cartas é para a igreja, é para nós hoje. Então vale a pena a gente estudar as cartas da prisão. E a próxima carta que nós vamos falar vai ser a carta a Filemon. Essa carta é uma carta pessoal, uma carta de perdão, uma carta onde Paulo vai ser aí o intercessor entre duas partes. Assim como a Bíblia diz, nos ensina, que nós precisamos de ser pacificadores. E Paulo aqui na carta vai dizer. Então nós vamos falar agora sobre Filemon.